Estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é um argentino. Pasmem vocês, normalmente a gente faz, o nosso personalidade feito com alagoanos, mas dessa vez a gente abre essa exceção porque a obra desse argentino tem muito a ver com Alagoas, parte da obra dele, porque a obra dele é extensa demais, né? Mas parte da obra dele tem a ver com Alagoas e vocês vão ver por quê. A gente vai conversar mais na frente. Eu estou falando de Carlos Pronzato, né? Cineasta argentino, mas que veio para o Brasil, veio para Alagoas, e a gente vai saber um pouco dessa história do cineasta andarilho, né? Do cineasta que já rodou o mundo atrás de boas histórias, é cineasta documentarista. Carlos, um prazer danado estar conversando com você, eu aqui no Brasil, em Alagoas, e você aí na Argentina. Você está na capital agora, nesse momento, Bom, em Buenos Aires mesmo? primeiramente o prazer é meu, Paulo, poeta, muito obrigado pelas suas palavras, né? Me sinto muito reconfortado, muito feliz em saber que sou um estrangeiro, não argentino, mas muitos me diziam argentino baiano, morei muito na Bahia, né? E já tenho mais de 30 anos no Brasil. Nesse momento, estou aqui na Argentina, estou a 300 quilômetros ao sul de Buenos Aires, né? Uma praia, a primeira praia do Atlântico argentino, né? Eu tenho uma casa aqui, estamos organizando algumas coisas, eu aproveito esse início do ano sempre para, quando eu posso, para vir, para escrever, para ler, para pensar projetos, né? E, inclusive para montar projetos que eu faço no Brasil, eu monto aqui. Então, eu já tenho um tempo fazendo isso, né? Andarilho mesmo, né? Nômade, como você citou aí. Isso, nômade. Carlos, falar um pouco das tuas raízes. Você nasceu aí da Em Buenos Aires. capital, nasceu. Sim. Onde você nasceu? Como era a tua família? Porque o nosso programa tem nesse comecinho do programa ele tem algo de persona, né? Uma coisa tipo esta é a Muito sua bom. vida, né? Mas é rapidinho, não dói não. É só para gente, Não, não, para o não, não. alagoano saber, né, das suas raízes, como foi o seu começo. Então, não, personae dramáticos, né? Como no velho teatro, né? No teatro shakespeariano, não? Personae. Não, bom, eu nasci em Buenos Aires, nasci em Buenos Aires, já tem bastantes anos, e, bom, meu pai era escritor, era roteirista de cinema, aqui se diz livretista de livro para televisão, músico de cinema também, uma personalidade mesmo ele, né? E com grandes prêmios aqui. Era italiano, meu pai é italiano, do norte da Itália, veio para aqui muito pequeno com o pai dele, com meu avô. Ele tinha 4 anos. E minha mãe é argentina. Argentina, era fotógrafa, artista plástica. Ambos faleceram já tem um tempo. E, bom, e esse local que eu estou justamente é a casa de veraneio, né, que eles tinham, que eu e meu irmão herdamos, e então a gente tem que manter ela, porque aqui tem muito salitre, é um local que faz muito frio durante o ano, só tem 3 meses de sol e de calor, que são esses 3 meses agora, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, acaba a temporada e começa o clima que não é muito apto para o verão, para pessoas que querem passar uns dias aqui, entendeu? Então eu nasci aqui e, bom, me formei, estudei em Buenos Aires, a escola primária, a secundária era uma escola muito importante da Argentina, que é uma das duas grandes escolas, foram fundadas, essa minha, o Colégio Nacional de Buenos Aires, em 1770, uma escola tradicional, pública, é bom que se diga que aqui tem muita escola pública boa, a Argentina prima por isso, né? Inclusive pelos serviços públicos, não, que são subsidiados, baratos, né? Não como no Brasil, que infelizmente não são, né? Tudo caro, né? É Imagina, verdade. uma passagem de transporte público aqui custa, sei lá, menos de 50 centavos de real.
um transporte público. Aqui hoje estava sabendo ter uma lei de zona fria, onde as pessoas não pagam praticamente nada do gás. O gás, para aquecer, não pagam porque estão numa zona fria. São leis aqui do governo, dos governos, não é? Tradição, né? Mas então, eu estudei aqui nessa escola, né? Uma escola que tinha latim, tinha grego na época, né? E você não fazia nem vestibular para a universidade, que na época tinha vestibular. Na Argentina não tem vestibular desde o ano 83, 1983, com a presidência de Raúl Alfonsín, depois da ditadura, acabou o vestibular. Então as pessoas entram diretamente na faculdade, né? E vem muita gente de Latinoamérica estudar na Argentina justamente por essa facilidade, e também é muito bom, né? E aí, só que eu não terminei essa escola, e meu processo assim de rebeldia, digamos, que ainda mantenho, tento manter essa chama todo dia, avivando ela, por isso que faço o filme da Braskem, de Brumadinho, tudo que seja tentar estar do lado das pessoas que são oprimidas, né, em geral pelas situações esdrúxulas como essa da Braskem aí, ou de outras. Então, até hoje mantenho isso. Eu fui expulso na escola por participar de manifestações com 15 anos, aquela coisa toda. E, bom, depois eu fui estudar veterinária no interior, medicina veterinária, no interior da Argentina, fiquei um ano. E depois, aí, com meus 20 e poucos anos, eu viajei para o México. Eu fui para o México. Tinha amigos que tinham... Estudava teatro antes, lá, aqui na Argentina, teatro e cinema, mas de uma maneira particular, assim, participando em produções. E fui para o México tentar o cinema, coisa que não deu certo lá, porque comecei a viajar, fiquei praticamente uma década inteira, toda a década de 80, viajando pela América Latina toda, fazendo todo tipo de trabalhos, e essa foi minha grande universidade, não? Agora cheguei na Bahia, por isso, em 89, e fiz o curso de direção teatral na UFPA. Eu já trabalhava com teatro, mas eu oficializei o teatro e depois fiz uma pós-graduação na URGS, em Rio Grande do Sul, Teoria do Teatro Contemporâneo. Então, minha formação é mais de teatro, né? Mas o cinema eu sempre trabalhei, e, bom, aí aproveitei essa viagem toda durante quase uma década, por México, Guatemala, Honduras, Martinica, Guadalupe, viajei de navio para a Europa, voltei trabalhando em navios, aquela coisa toda, uma vida realmente de aventuras, né? Que até hoje não consigo me desprender disso porque continuo meio andarilho, né? Só que agora mais dentro do Brasil e países limítrofes. Tenho feito muitos trabalhos na Bolívia, tenho feito 5 documentários lá, no Chile, eu acho que fiz uns 4, Uruguai, Paraguai, assim, rodando o continente que é o Brasil, né? Que o Brasil é um continente. Então eu continuo viajando, em vez de viajar por outros países, eu viajo pelo Brasil, que é praticamente como viajar por diversos países, diversos Brasis, né? Que é uma diversidade incrível, não? Esse nosso, eu digo nosso, porque são 30 anos, Claro que sim, eu tenho claro, mais tempo no Brasil que aqui, né? Entendeu? É verdade. Agora, como esse trajeto todo foi bater em Alagoas? Né? Como é que Então, nessa caminhada sua você olhou no mapa e disse, é aqui, vou para aqui, como é que foi? não, foi o seguinte, além de outros estados, não? Porque eu morei também em Porto Alegre, morei um ano em Porto Alegre, como eu estava falando, eu fiz um curso, fui para um Fórum Social Mundial. Você lembra dos fóruns sociais mundiais que está acontecendo agora, claro que uma medida muito mais reduzida do que era, né? No início, no primeiro ano 2001, se não me engano, 2002, 2001, 2002, que foi o ano que eu fiquei lá. Depois morei também em Minas, fiz trabalhos lá, em Sergipe, fiz uns 3 trabalhos em Sergipe sobre personalidades sergipanas, como Manuel Bonfim, José Calazans, que é o maior estudioso de Canudos, da Guerra de Canudos, e outros estados, sempre viajando em Recife. Mas em Alagoas foi o seguinte, eu fiquei sabendo, no ano passado, início do ano passado, em 2020, ano retrasado agora, né? 2021, aproximadamente em abril de 2021, do que tinha acontecido em Maceió com a Salgema, com a Braskem. Eu estava numa live assim, e foi citado isso. Eu indaguei, o que é isso? Como que eu não sei disso? Eu vivo trabalhando, convivendo com esses temas, inclusive ambientais, além de sociais, ambientais.
não sabia disso. E aí comecei a pesquisar e, bom, eu vim para Alagoas, né? Eu vim para Alagoas, tive uma relação pessoal com uma pessoa em Maceió, então aí já facilitou, eu estive lá e fiquei um tempinho em Maceió em maio. Passei todo maio de 2021 para fazer o documentário. Então, o que me chamou poderosamente e fisicamente e espiritualmente, não? E emocionalmente em Alagoas foi o que aconteceu com as pessoas, com as vítimas da Braskem. Eu fui e fizemos um documentário É, com pessoas daí. e isso é mais ou menos o que me chamou a atenção também na tua obra. Claro que depois eu fui ver e a gente vai ver parte dela aqui, né? Um pequeno extrato da tua obra, né? Dessa tua Sim, desse teu caminho que é sempre em defesa dos que têm menos, né? Em defesa isso. dos que são agredidos, em defesa daqueles que são espiziados, que são colocados à margem, não é? O que me chamou a atenção é justamente esse trabalho sobre a Braskem. Por quê? Não é? Porque nós estamos vivendo agora, e é o motivo do nosso convite, nós estamos vivendo um momento especial em que os alagoanos, principalmente aqueles que foram vítimas desse desastre ambiental, né, dessa tragédia ambiental, porque o desastre em si, né, às vezes a gente só pensa que é como o Brumadinho, quando morre. Não, esse talvez seja até maior, né, nas proporções da extensão dele, né, e o dano causado às pessoas. Não é? Nós estamos vivendo um momento em que o alagoano, principalmente aqueles de lá, moradores do Pinheiro, eles estão sendo tomados assim de uma revolta, porque atualmente um programa desses de reality, né, que aí a Argentina deve ter aqui, é o BBB, né, que é um programa Sim. Aqui feito na também, Rede sim. Globo, recebe o patrocínio da Braskem. Não é? Isso não seria nada demais, não é? Se não fosse a tragédia existente aqui. Então, são milhões e milhões que eles estão, não é, patrocinando esse programa, quando até deveriam melhorar as condições, né, porque os contratos de incorporação e as indenizações são muito baixas, né? As pessoas reclamam muito, tem alguns que nem estão querendo, né? Alguns resistem ainda em não querer essa indenização. Então, eu queria que você falasse um pouco da situação que Sim. você encontrou, os dramas que você encontrou, não é? E depois a gente roda um pedacinho do filme para a gente dar uma imersão maior nesse problema e mostrar um pouco da nossa revolta, né? Que é como se a gente agora, os alagoanos, estão meio chocados com esse patrocínio, parece um escárnio, né? Com todos nós, parece um escárnio. Né? Fala um pouco sobre como foi fazer, o que é que você encontrou, que dramas. Você também é poeta e eu vi que você escreveu, consternado, vários poemas sobre a questão da Braskem. Fala um pouco desse teu trabalho. Sim, começando então de trás para frente, você citou o livro é o corolário do filme, digamos que a partir de entrevistas que foram feitas e o conhecimento da área, dos 5 bairros, né? Porque temos que incluir também o Farol, não? Que foi incluído depois, né? Mas basicamente o que você falou, é Pinheiro, é Mutange. Eu cheguei quando já Mutange estava com tapumes, né? Então não pude circular muito no Mutange mesmo. Mas como é lindante, não? Com Pinheiro, eu vi de cima, você vê, não? Das grotas, não? Você vê aí. E realmente foi um espanto, né? Bom, a primeira vez que eu fui, eu estava vindo de Fortaleza, estava fazendo um documentário lá, eu passei rapidamente, eu dei uma olhada, porque a pessoa que me levou
estava vindo de carro, inclusive, atravessando Alagoas para ir para Salvador, então ele deu um rolê, ele tinha inclusive familiares aí que tinham perdido a casa, então me levou, então foi minha primeira visão, assim, um final de tarde, e realmente é aquela cidade fantasma, né? E depois, quando eu cheguei em Salvador, que estava lá fazendo um outro documentário de outro tema, comecei a fazer contatos com pessoas que eu conhecia na Alagoas, entendeu? Que participaram da equipe. E eles me mandavam muitos links e material, com o qual comecei a estudar o tema. E se passei praticamente, não sei, uns 20 dias, uma coisa assim, preparando e conhecendo as pessoas que depois, algumas delas eu consegui entrevistar. Pessoas que eram... Por isso que o jornalismo sempre é importante para a gente, porque a gente se nutre dessas matérias e consegue contatos. Então, muitas das pessoas, quando eu fui ver, eu já conhecia das matérias. Então, isso foi bom. E depois foi o livro, né, que surgiu, né? E por exemplo, você me falava o que eu pensei. Aqui eu tento, posso falar um poema curto agora sobre esse livro? Sim, O livro claro. inclusive o livro é editado de uma gráfica que está no Pinheiro, e por isso que eu não abro mão de sair dessa gráfica, que é a CBA, se não me engano, CBA, que está no Pinheiro, aí perto do quartel, por aí, por essa região da Fernandes Lima, né? E já estamos na terceira edição, terceira impressão do livro, né? E diz assim, o chamo de resistências, não de poemas, resistências, são 20 resistências. Eu queria fazer 35, que são as 35 cavernas, né? Mas não deu tempo e eu fiz os 20. Eu feijou nos 20, eu acho que dá para entender, para sentir a questão. E diz assim, o que afunda não é uma casa, paredes, azulejos, janelas tampadas com cimento, portas fechadas pela última vez. O que afunda não é uma escola, um hospital, o campo de treino do CSA, tijolos infinitos como lágrimas de sal. O que afunda é a luz do quarto das crianças, as flores que ficaram e os gatos perdidos no silêncio do bairro. O que afunda somos nós, um tremor de angústia no fio da navalha, nossas vidas nas cavernas subterrâneas, uma larga rachadura no subsolo da alma. Então, esse foi o primeiro poema que eu escrevi depois de já ter feito o filme. O filme já estava feito, estava lançado, inclusive. Não estava lançado, estava feito. Então, durante o processo de edição, quando você escuta muito material durante bastante tempo, o filme foi lançado em julho, em São Paulo. Isso foi uma grande sacada da nossa produção, do pessoal, e de pessoas do MOVE também, do movimento das vítimas, não? Que estavam com a gente, que acharam melhor lançar em São Paulo para depois vir com o filme aqui. Deu resultado, não? Porque a gente foi lançado em agosto na igreja do Pinheiro, na igreja batista do pastor Wellington, que é um grande militante dessa causa, é um defensor totalmente abocado a tentar reparar de alguma maneira, né, o que aconteceu. Inclusive eu lancei o livro, ele me ofereceu a própria igreja para lançar o livro recentemente, na última viagem que eu fiz em Alagoas. Então, durante essa montagem do documentário, eu fui escrevendo esses poemas e tem dado resultado. As pessoas utilizam como arma também, né? Além de sentirem elas próprias. Porque é o seguinte, eu estou aqui nessa cidade, como eu falei, uma cidade pequena, tem 18 mil habitantes. No verão tem 300 mil. Então, eu imaginei, esse foi o grande start para eu fazer esse documentário também. Quando eu entrei, vi Pinheiro como um bairro, o tipo de casas, poucos prédios, tem prédios alguns, não? Mas basicamente são casas, eu como aqui. E eu senti isso como se fosse minha casa. O que teria acontecido se eu sofresse isso? Que as pessoas estão sofrendo. E então eu tomei como próprio isso, entendeu? E como eu já vinha de fazer o trabalho sobre a Vale do Rio Doce, outra tragédia anunciada, né? Lá, que você citou. Então, digo, não, vamos fazer esse trabalho e a gente se tornou, talvez, eu digo isso, às vezes a gente tem que se deixar tornar um instrumento de alguma coisa e deixar fluir essas vertentes
de revolta e de indignação que se transformam em filmes, em livros, né? Porque realmente foi feito com muito pouco recurso, mas fizemos que o filme está aí até hoje, é referência, é colocado, até Holanda, os escritórios que as vítimas têm na Holanda, eles solicitaram traduzir o filme legendado em inglês. A gente, claro, aceitou, não tínhamos nem como pagar alguém para fazer isso, e eles traduziram, e está sendo utilizado, está em inglês, utilizado lá. Então a gente fica, não diria feliz porque é uma situação trágica, mas a gente fica com o sentido do dever cumprido, de estar junto com as vítimas, lutando contra a Braskem em cada local que a gente estiver. E essa questão do BBB eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo. E assinei também um abaixo-assinado, que, se não me engano, foi o Elias Fragoso, né, que é uma figura muito importante neste tema, que lançaram um livro também muito bom, Rasgando a Cortina de Silêncios, um livro muito importante, que tem diversos depoimentos de estudiosos do tema, e eu assinei também, né? Imagino que você deve ter assinado também, não é, Paulo? Isso. Também. Porque é aquilo, né? É um deboche, né? É um deboche. É como se você fizesse o mal e depois saísse rindo, né? Rindo daqueles que soa a impressão. Isso. Eu digo mais, eu acho que a Globo, sabendo do que está acontecendo, a Globo poderia também assumir algum dia um papel, que de pronto ultimamente assumiu um papel até melhor durante os 4 anos de negacionismo que a gente teve, esses 4 anos da era medieval, né? Essa regressão ao período oscurantista, né? Que a Globo também poderia se posicionar. Bom, a gente sabe o que já todo mundo sabe, a própria Globo tem matérias da Globo sobre a Braskem que saíram. Nós sabemos o que a Braskem fez lá. Nós poderíamos, como empresa, a Globo, dizer não queremos um patrocínio. Claro que isso fica muito no plano não diria da utopia, mas poderia ser, não, que algum empresário algum dia, como a Globo se posicionou tanto contra Bolsonaro, por que não se posicionar contra a Braskem também, né? Seria uma possibilidade. É verdade. Que ela mesma não aceite. É verdade. Seria fantástico. É verdade. Nós vamos então ver um pedacinho do filme, depois a gente fala mais um pouco dele. René, o nosso diretor, roda aí um pedacinho do filme da Braskem. Sobre a Braskem, da Braskem não. Essa empresa que ela hoje praticamente domina a cidade de Maceió, é a maior produtora de cloro-soda, da matéria-prima do plástico, e a gente sabe que ela montou um governo paralelo. Não são mais governador, prefeito, vereadores, deputados que legislam ou definem os destinos dessa cidade de Maceió. É a Braskem. É essa empresa aqui da onde partem as ordens de quem governa Maceió. A Braskem ela surge em pleno período ditatorial no Brasil, quando o milagre econômico era um fenômeno importante, né? A construção do Brasil potência. E nesse processo do milagre econômico era fundamental o chamado substituição de importações. Então existiam muitos recursos para financiamento, né, de indústrias em todo o Brasil e no Nordeste também, que substituísse elementos químicos que o Brasil estava importando. Então a Braskem surge nesse cenário, no cenário da ditadura. Foi em plena ditadura. A Salgema começa a se implantar aqui em torno, Salgema, e tanto que eu falo da Braskem ainda como Salgema, porque quando eu comecei a estudar isso, ela começa a se implantar em torno de 75, ainda durante o regime militar. A primeira eleição
para prefeito é 85, 10 anos depois, quando a Salgema já é plena. E quando toda a reestruturação urbana da cidade para receber o complexo cloroalcoquímico já se havia feito. No caso, né, a Braskem chega no estado de Alagoas nos anos 70. De lá para cá, né, durante os longos dos 40 anos dela aqui, teve diversos crimes ambientais, como vazamento de cloro-soda, explosão de cilindro no interior, né, na cidade de Paulo Jacinto. Os problemas já começaram, inclusive, na instalação. Houve acidentes, o próprio sindicato dos trabalhadores do setor químico chegou a fazer um inventário dos acidentes que aconteceram, pelo menos umas 2 dezenas de acidentes se sucederam de 1977 para cá. Já havia cidade ali, já havia cidade. Tem uma tese maravilhosa que deu um livro da professora Maria do Carmo Vieira, cujo título é Daqui Só Sai o Pó. Eram os moradores dizendo, com medo da Salgema explodir e eles desaparecerem, mas eles diziam, daqui só sai o pó. Em plena época de exceção, em plena época de ditadura, chegaram à conclusão que o melhor local para instalar a Salgema Indústrias Químicas S.A. seria exatamente ao sul da cidade de Maceió. Um santuário ecológico entre o mar e os canais da lagoa, e ali resolveram implantar. Foi instalada a indústria ali na orla ali daquela praia do Pontal, uma praia belíssima. E a indústria ali, do lado na frente tem a praia e nos fundos tem a Lagoa Mundaú, um santuário ecológico. E que o governo na época decretou que aquela área ali seria uma área industrial, já pensou? Um santuário ecológico. A questão ambiental não estava posta nesse momento. A questão ambiental não era um elemento central no planejamento. Não existia esse debate. Personalidades, sim, pessoas intelectuais que opinavam, que sabiam do tema, mas instituições e mecanismos não existiam. Se a Braskem poderia ter sido instalada em outro local ou não, eu não posso te dizer do ponto de vista da extração da matéria-prima que ela queria. Maravilha, maravilha. Eu assinei aí. Não, digo que apareceu o Graciliano Ramos aí naquela cena com o João Cavalcante. Imagina Graciliano Ramos se tivesse presenciado isso da Braskem. Teríamos uma obra que nem os sertões de Euclides da Cunha, talvez. Uma coisa assim. É verdade, é verdade. Então, um pouco aí da história, né, de como surgiu esse... Você acredita, eu fui em 76 funcionário da Salgema. Né, eu fui do setor de contabilidade, né, ainda jovem. E realmente, o que a Salgema prometia naquela época, e por isso eu acho que não houve uma resistência muito grande, até poucos alagoanos resistiram. Né? Professor José Geraldo Marques, que era... Tá no filme. Que ele era do órgão do meio ambiente e ele foi contra a implantação desde aquela época. Mas a cidade um pouco abraçou, porque nós alagoanos vivíamos muito em torno da cultura da cana-de-açúcar. E a Salgema talvez tenha sido a primeira indústria de ponta que tenha aparecido e forneceu, é verdade, muitos empregos qualificados, bem pagos, né? Então isso gerou uma renda para Alagoas, isso é bom que se diga também, que naquela época, mais uma renda que a gente vê agora sobre que... Né, qual foi o custo disso? Um custo muito grande, muito alto. Né? Exatamente. O preço disso foi muito alto. Eu quero dizer aqui também que, como um bom jornalista, né, que nós fazemos um bom jornalismo aqui da TV Assembleia, está aberto o espaço, se a Salgema quiser depois vir falar aqui, a gente tem o maior prazer em receber e conversar também. Né? Mas posso acrescentar alguma coisinha sobre essa questão da Braskem, como o bom jornalismo convidar? É que é sempre a mesma coisa, aquela notinha da Braskem que aparece no final. Então não vale a pena, viu, Paulo? Chamar a Braskem, a Salgema, porque eles mandam a mesma notinha sempre, o discurso é idêntico.
Tanto é que toda a nota da Braskem começa assim, a partir do abalo sísmico de março de 2018, e não é assim. O abalo veio por conta dela, por conta dos 40 anos de mineração. E eles ainda continuam com o discurso que houve um abalo sísmico, e a partir de aí, ela não tem muito a ver com isso, entendeu? E veio, inclusive, a Secretaria de Mineração, teve os maiores investigadores, cientistas, que já demonstraram que foi a partir das próprias crateras da Braskem, não, que o abalo aconteceu. Se você vê as notas da Braskem, que estão em qualquer notícia que tem, em todos os jornais que eu li, até hoje continuo lendo, todos os jornais, o campo, o abanico político da cidade de Maceió, desde a Gazeta até a Tribuna Independente, sempre aparece embaixo, e nos veículos virtuais, digitais, não? Como o TG, os veículos. Né? A nota da Braskem vem sempre no final. É decir, a possibilidade dela responder aparece na notinha, na famosa notinha da Braskem, ou da Jagema, e diz sempre o mesmo. Eu nunca vi, ou raramente vi, funcionários, muito menos grandes diretores, grandes empresários da Braskem, dando a cara. Como a Vale fez a mesma coisa. E quando dá, é um terror, como fez o presidente da Vale, quando aconteceu o Brumadinho, que nem se levantou para um minuto de silêncio para as vítimas de Brumadinho. Quando houve, já no primeiro dia, no segundo dia, houve um minuto de silêncio, ele ficou lá sentado e todo mundo em pé, tem as imagens disso. Então, eu acho que esse pessoal deveria se chamar a reflexão das empresas, porque por trás da máquina, que é uma empresa multimilionária, uma das maiores, a maior empresa da América toda, né? ter um pouquinho de sensibilidade mínima, né? Para resolver a vida das pessoas, que custa, né? Que custa a eles, né? Um lucro diário pagaria tudo, tanto é que ela vai ganhar 40 bi, segundo se estima. Está investindo 10 bi nas indemnizações e no final vai ser dona de todo esse território de Alagoas, a beira da Lagoa do Mundaú, com 40 bilhões, e é uma loucura. Realmente, eu não entendo ainda como... É um negócio, né? Aí a tragédia vira um negócio, né? A tragédia humana virando um negócio lucrativo para os outros, não para aqueles que sofreram os impactos da tragédia. Eu tenho amigos, né? O Joaldo mesmo, que hoje é secretário de comunicação, que fala aí, o Joaldo teve família lá, os pais dele eram de lá. A professora Eliana Cavalcante, que tinha um balé, não é? Praticamente acabou a vida dela, não é? Então, é como você diz no seu poema, não só são azulejos, né? Não são portas, não são janelas, é vida, né? Vida, né? A memória afetiva da cidade, né? A memória ali do campo do CSA, da Cambona, né? Daquela parte toda de Bebedouro ali, toda essa memória que é da antiga Maceió, né? As fábricas, o prédio do Cideal, isso. Então é uma memória que vai junto, né? É parte da história do alagoano, do maceióense, que foi junto assim, e a gente realmente fica consternado com isso. Não tem como não ficar tocado por essa tragédia. Mas vamos pular dessa tragédia agora para uma epopeia. A epopeia que você filmou, que é o documentário recente também, que a gente, inclusive, tem o trailer dele, vai passar aqui, né, um pedacinho do trailer, sobre a epopeia dos jangadeiros alagoanos. Realmente, essa é uma história fantástica. Conta um pouco dela aí, para que aqueles alagoanos que ainda não conheçam um pouco dessa história. Ok, então, o que aconteceu foi o seguinte, realmente eu não conhecia essa história, eu conhecia estando na Alagoas, morando praticamente em 2021, lá pelo final de 2021 eu me deparei numa caminhada aí pela Ponta Verde, quase Pajuçara, porque eu não sei exatamente essas divisões, né? São bastante relativas aí, onde tem a estátua de Graciliano Ramos, aí que seria mesmo, Ponta Verde, né? Ponta Verde.
Então, Conta, os metros mais na frente, bem pertinho, tem uma jangada estilizada, imensa, gigante, e um letreiro com uma placa com 4 rostos. Você está lá ainda, né? E eu vi isso e me aproximei. Como se trata de navio, de mar, eu gosto muito disso, né? Eu adoro, viajei muito, como falei, em navio, morei um tempo embarcado e tudo isso, e adoro as viagens de descobrimento, inclusive o período seiscentista português, sobretudo, além das tragédias que provocaram, que a conquista provocou, mas aquele fato da viagem por mar naquele período é sensacional. E quando eu li isso, os 4 rostos, os 4 jangadeiros, pescadores, me chamou muito a atenção essa história, entendeu? E aí comecei a pesquisar. Foi aí, a partir desse monumento, que foi colocado na gestão do Rui Palmeira, se não me engano, foi na gestão anterior, ou mais anterior que a atual. E a partir daí comecei a pesquisar, e eu achei muito pouco na internet. O único foi o Tizianelli, que é uma figura muito... Edgardo Tizianelli tem um site da Lagoas Antiga, aí eu vi algum material, que a partir desse material todo mundo reproduz praticamente, né? Porque não tem muita coisa, né, sobre o tema. E aí comecei a procurar, conheci um jangadeiro, que é o Vando, ele trabalha lá na Pajuçara, e a partir daí comecei e ele também tinha um projeto, não, de fazer essa mesma viagem com jangadeiros, fizeram em 1922, para comemorar a independência, o centenário da independência. Esse foi o intuito dessa viagem, dos 4 jangadeiros. Conta isso. Então, foi uma viagem feita no centenário da independência. Isso, para comemorar a independência. Naquele período, que se comemorava a independência, eram 100 anos, não era? Agora são 200, quase ninguém mais se interessa muito por isso, né? Inclusive não teve muita comemoração. Você viu que o bicentenário do Brasil passou em brancas nuvens, né? Como se dizia. Né? Outros países deram mais ênfase a isso, mas talvez por um governo que não sabe nem o que é história, não tinha o menor interesse em nada, não, do que é história, né? Estão negando tudo, né? Então não houve praticamente nada de comemoração. Mas os jangadeiros fizeram sua parte 100 anos atrás e nós tentamos, junto com eles, fazer novamente uma comemoração. Eu sou sincero, eu basicamente me interessava mais comemorar a epopeia deles, mais que o centenário. Eu também não me interessou muito isso do centenário. Né? Me interessava mais a epopeia de 4 indivíduos pobres, negros, não, da periferia da cidade de Maceió, inclusive de outra cidade, não, de Coruripe, né, de Barra de São Miguel, né, que fizeram isso praticamente sem implementos tecnológicos, com uma viagem que deveria ter demorado no máximo 20 dias, 25 dias, demorou 90 dias, mais de 90 dias. Tiveram naufrágios, tiveram muitos percalços, mas eles chegaram lá e a historiografia lagoana, muito menos a brasileira... Chegaram todos? Chegaram todos vivos? Chegaram todos vivos, inclusive foram homenageados lá no Catete, no Palácio do Catete na época, teve uma grande homenagem a eles, e eles retornaram depois em um navio. E foram também na época, se comemorou muito na época, não? Que na época era aí atrás de onde você está aí, não sei se aí no Missa, aí justamente atrás, onde tem a estátua da Liberdade, aí tinha o cais, é ali que eles chegaram. Daí partiram também, né? Dessa região. Há algumas controvérsias, mas alguns dizem que partiram da Pajuçara, outros dizem que partiram. Eu acredito que arrastaram, chegaram da Pajuçara, mas a saída oficial foi daí atrás do Missa, daquela região, que foi justamente onde apresentamos o documentário, no Mercado 31, no IFAM e no APA. Olha que interessante. 100 anos depois da viagem, a gente apresentou o filme, não? Além do Cinearte Pajuçara, em 4 espaços que rodeiam o local de onde eles partiram. Não? Digamos que espiritualmente, né? Uma coisa, você poeta também, tento ser também, então isso é importante. Simbólico, né? Muito bacana, é simbólico. E uma pena, não, que não se deu tanta importância, não? A gente não conseguiu envolver muito. Claro que era uma época de eleições, um período eleitoral, não conseguiu envolver muito as autoridades para dar essa ênfase. Mas o filme está aí.
É só questão de pegar ele, está na mão de vocês, está na mão de várias instituições Mas históricas. o que é que você faz? Você refaz essa viagem? Não. Não. Foi Bom, quem queria refazer a viagem, não, a gente faz uma história oral, a gente resgata depoimentos de pessoas que estudam o tema, porque não conseguimos ninguém da família dos jangadeiros, não? Ninguém vivo, né? Hoje, não? Mas temos importantes testemunhos, não? De pessoas do Instituto Histórico, pessoas desses espaços que eu nomeei agora. Bom, aí vocês vão ver o filme, não? Tem inclusive o Sábio Almeida falando, que ele me falava, não é um tema que eu conheça, mas não, você, Sábio Almeida, você tem que falar, você é uma personalidade, não, da cultura lagoana, você tem que dizer alguma coisa. Ele diz também umas coisas muito importantes. Tem o pessoal do IFAM, também os próprios jangadeiros, né? Os jangadeiros atuais discutindo a viagem que não poderia ser feita. É muito engraçado isso. E é interessante, porque essa parte do hoje eles achando. Hoje eles achando que não podia ser achando que não poderia ser feita. Porque surgiu? Porque um jangadeiro que estava na nossa equipe, a gente chamou para a nossa equipe, apesar de ele ter o projeto próprio dele, né? Dele fazer a viagem. E a gente juntou duas coisas, era a viagem dele e o filme. Falei, olha, o filme eu posso fazer, agora a sua viagem precisa de muito recurso técnico, infraestrutura, e também muita burocracia da capitania dos portos, e muita documentação, e eu não tenho como... Eu faria a viagem, não teria problema nenhum, subir numa jangada, não teria problema, a jangada não vai muito longe lá, mas vai, não é perigoso. Mas seria uma aventura fantástica, mas os jangadeiros falavam que que seria quase impossível fazer uma viagem dessas. E o Vando, aquele jangadeiro, que o nome dele é Vando, ele ainda quer fazer, e ele está a fim de procurar esses patrocínios e fazer a viagem. Porque você sabe que essa viagem, de alguma maneira, é pioneira das viagens dos cearenses. Tem uma famosa viagem no ano 41, quando Orson Welles, o cineasta norte-americano, veio a Brasil para estabelecer relações de parceria, de amizade Estados Unidos-Brasil, no período da guerra, né? A guerra de 39 a 45, Orson Welles foi a Ceará e se encantou com os jangadeiros. Isso não estava no script. Era para fazer outras questões, samba, outras questões, não? A cultura popular brasileira. E ele acabou fazendo um filme no ano seguinte, em 41 ele veio, no ano seguinte fez um filme. E aí sim que morreu um dos jangadeiros, o famoso Jacaré, que eles fizeram uma viagem de Ceará ao Rio de Janeiro, no ano 42. E Jacaré morreu lá afogado quando estavam filmando. Era uma cena. Ele morreu, se não me engano, na Praia Vermelha. Mas eles foram por outra questão. Eles foram para reivindicar questões sociais dos pescadores frente a Getúlio Vargas, perante Getúlio Vargas. Foi diferente. Os alagoanos foram para comemorar a independência, o centenário, né? São dois casos diferentes, mas foram 20 anos antes, praticamente, que foi feita a viagem dos alagoanos. São pioneiros. É uma história para contar para os netos, essa, né? É para contar para os filhos, netos, aquela que estimula, né? Que faz com que, né, se acredite em sonhos, né? Fadas existem, né? Como diz a história. Exatamente. Né? Porque o cara bota na cabeça isso, que vai bater no Rio de Janeiro. Uma jangada tem, eu acho que 6 troncos. Elas hoje são feitas, né, de fibra. Mas antigamente elas eram feitas. De troncos. Né, antigamente era feito de troncos. E eram piúva, 6 ou 8 no máximo. 6. Né? Então, 6. Então, você sair do negócio à vela, sem bússola, sem nada, olhando as estrelas, é uma epopeia... A bússola tem uma questão aí. Sim. Você sabe que tem no Instituto Histórico, tem uma bússola doada por o capitão dos portos da época, que, segundo o que está escrito, foi a bússola doada para a viagem. Então, há toda uma controvérsia no filme sobre isso. Que pode ser que eles tenham perdido a bússola no naufrágio na Bahia, que eles naufragaram lá. O presidente da Bahia na época, da província da Bahia, que era o Seabra, ele deu todo o apoio. Eles naufragaram na Bahia, Camamu,
uns quilômetros ao sul de Salvador, bem ao sul já, né? E eles naufragaram e o presidente da província apoiou eles. Então, se supõe, uma das versões, é que eles possam ter perdido a bússola lá e depois alguém recolheu, ou não saíram com bússola. Porque como que a bússola está no Instituto Histórico? Está lá. Aparece no filme. Você pode assim, podem ver lá. É verdade. E eu perguntei lá, fui na Capitania dos Portos, e não se tinha muita notícia disso, não. Uma pena, não? Porque, mas são detalhes. Tem também as medalhas de ouro que eles ganharam, que sumiram todas. Eles ganharam medalhas de ouro, dadas pelo presidente na época, lá no Rio. Ganharam eles, ganhou o Instituto Histórico, ganharam algumas entidades, mas não existem mais medalhas também. Então, tem muitos elementos que o filme pode servir para abrir um debate maior e que alguém pesquise mais, não, sobre esse tema, não, que é bonito, né? E Alagoas oferece muitas coisas. É um estado pequeno, mas tem uma riqueza cultural, social e histórica fundamental. E agora é Zumbi, não? Que a gente está trabalhando o Zumbi também, né? É isso. Para a gente encerrar o ciclo alagoano da sua entrevista aqui. E eu estou vendo você aí com a camisa do Zumbi, né? Que é o time lá de União dos Palmares, né? Isso, né? Está bem trajado, aí veio a caráter. Então, que projeto é esse que você está, o novo projeto? Não, a camisa foi uma situação assim que surgiu improvisada na hora, porque a gente foi à União dos Palmares sem ter a menor ideia nem notícias desse time. Mas como eu acredito muito nisso, acredito nas questões que surgem na hora e você tem que estar alerta para isso, meus documentários, grande parte, não digo 50%, mas 40% dos filmes são situações que surgem e depois são incluídas nos filmes, entendeu? A gente, claro, pesquisa os temas, investiga, viaja, mas são situações que acontecem. No próprio filme da Braskem aconteceu com um rapaz que nos viu tentando entrar numa das portas da Braskem, aí no Pinheiro, que não conseguimos entrar. A gente foi atrás de um carro que entrou, digo, vamos lá. Tentamos entrar e aí nos fecharam a porta. E a gente foi para uma padaria que não me lembro o nome, na rua Belo Horizonte, não me lembro o nome dele, que ele foi atingido por isso. E ele chegou para a gente, nos viu lá e perguntou, vocês estão fazendo o que aqui? Porque vi vocês que queriam entrar lá na Braskem. Estamos fazendo um documentário, vocês querem conhecer mesmo locais que tem tapumes, eu consigo botar vocês lá para dentro, para vocês. E, bom, e aí fomos e filmamos com ele. Então, muitas das cenas gravadas na cidade, na parte atingida, aí no Pinheiro, foi graças a um contato assim esporádico e fortuito, que aconteceu assim. E ele nos levou por caminhos que pouca gente conhece. E ele levantava tapume, a gente entrava por baixo. Não, aqui não se pode entrar, mas a gente entra. Esse território é nosso, não é da Braskem. E fomos atrás dele. Então, eu estou falando isso porque o mesmo aconteceu agora com essa camisa. A gente foi à União dos Palmares para gravar para fazer mais uma visita à Serra da Barriga, né? Fizemos 3 nesse período de novembro, né? E aí a gente foi em União dos Palmares com a secretária de Cultura, nos informaram do time, né? E aí ela mesmo ligou para o presidente do time, fomos lá no estádio. E acabei ganhando a camisa do time, Zumbi dos Palmares. Aí está. Tem torcedor aqui na Argentina. Estão vendo aqui, ó? Que maravilha. Não, é do Independiente, que está aqui do meu computador. É meu time da Argentina, Independiente. Tá certo. Outro. Não é desse, estamos falando do que está aqui atrás. Mas então, aí a gente foi lá, no estádio, incluímos ele no time, não? Porque ele quer inclusive mudar esse símbolo. Talvez botar o rosto de Zumbi também aqui junto da Pantera, não? São os Panteras Verdes. Então é um depoimento que tem a ver, não? Porque nosso filme sobre Zumbi surgiu justamente em novembro de 2021, quando eu fui pela primeira vez a Serra da Barriga. Tive um convite para ir, né, com um sindicato de Alagoas, e eu fui lá e eu senti que eu deveria fazer esse documentário.
Eu trabalho muito nesse lado, viu? Apesar de ser documentalista, eu trabalho muito no lado da intuição, lado, intuição, da né? intuição é fundamental. Sensitivo. Intuição, tudo. A poesia eu escrevo por intuição, os filmes eu faço por intuição, contos também, tenho vários livros de contos, toda intuição. A intuição, eu acho que é a pedra de toque do artista. Eu não é, Paulo? Sim, claro. E aí, incluímos... Sim. E o documentário conta zumbi. Não, né? é zumbi, claro. Qual A ideia a é zumbi. abordagem, qual a abordagem Bom, que você dá? Qual é... Bom, a abordagem é o seguinte, já fizemos 20 entrevistas lá em Alagoas com os maiores entendidos do tema, assim como a Braskem, todas as pessoas que você citou, toda a Braskem está no filme, a Eliana Cavalcante, o Joaldo, o Geraldo, só faltou você, que não sabia que você tinha trabalhado na Sagema na época. E agora inclusive presenciei um desses desastres lá. Estourou. E mesmo? Do cloro. Do cloro, estourou um caldeirão, sei lá, um container, um negócio daquele lá, e 6 trabalhadores da equipe da Itaú Pinturas perderam a vida. Perderam a vida dentro do cloro. Coisa terrível. Coisa terrível. Está documentado. Terrível. Era o grande medo que falava a Regina, a professora Regina falava disso, não? Que esse bairro todo, como é o bairro que está depois da Braskem, aí, que era um bairro de pescadores. Trapiche da Barra e Pontal. Pontal da Barra. Pontal se perdeu tudo. E também toda aquela região, aquela avenida toda, que hoje se chama Avenida da Paz. Trapiche da Barra. Isso. Se perdeu, você vê prédios aí onde estão as Americanas, que a cidade estava crescendo para lá, parou e foi para o outro lado, não? Por causa da Braskem, que é incrível. Uma empresa dessa numa cidade, dentro da cidade, é um absurdo. Mas o que eu estava lhe falando, você me perguntou aí da abordagem do filme do zumbi, eu só comecei o filme quando eu consegui retomar o contato com o pessoal do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas, né, hoje, da UFAO, porque eu conheci lá, aquele dia, em novembro de 2021, o Danilo Marques, que é o presidente, hoje é o diretor, não, daquela instituição dentro da UFAO, e era só a partir dele que eu queria, não sei por que tinha que ser ele, e consegui contato com ele, e a partir dele sentamos, organizamos um elenco de pessoas, o Zezito, os Zezitos, não, já entrevistei Araújo. O Zezito aqui. Isso, o Zezito é fundamental. Muita gente ligada ao tema, o mestre Cláudio, a Clara Suassuna, que vem estudando os quilombolas há 40 anos, todas as pessoas, fuimos ao Moquém. Então, a ideia inicial era o zumbi históricos, né? Mas a gente está ampliando para tentar fazer uma conexão com a atualidade da presença negra em Alagoas e na história do Brasil. Essa é a questão. Só que isso delimita um pouco, porque a gente não pode abrir tanto esse filme para isso, senão você perder a questão do zumbi. A gente tem que falar também da questão histórica, das invasões dos bandeirantes, do Domingos Jorge Velho, do Sebastião Dias, dos holandeses. Tem que falar todo esse processo. Porque primeiro, o que eu faço? Eu faço os filmes para eu entender os temas primeiro, entendeu? Então eu tenho que entender esse tema. E todo esse período estou lendo muito, eu estou garimpando sebos, né, com materiais. Então a abordagem é essa. A gente tentou ver tudo que tem sobre o tema, inclusive o filme do Cacá Diegues, né, que ele fez na época, o Zumbi dos Palmares, Gangazumba. E tem pouca coisa, assim, como o documentário específico da figura do zumbi, e não só do zumbi de Gangazumba, né, que é uma outra figura fundamental, para também falar um pouco da atualidade, porque qual é o interesse desses documentários históricos? É falar de hoje, né? Quando eu faço um filme sobre Marighella, que eu fiz um documentário sobre Marighella, era falar da luta, inclusive operária, armada ou não armada, não? Claro que na época era uma luta armada, mas também uma luta social de hoje, não? Então, quando a gente pega essas figuras importantes que marcaram a história, a gente está falando de hoje também. Então,
Eu fico satisfeito quando as pessoas percebem essa relação com a atualidade. Então, por isso que no documentário de Zumbi tem pesquisadores da UFAO ou de outras instituições que falam do negro hoje, em Alagoas e no Brasil, não? Da dificuldade dessa relação que não chega nunca a se estabelecer de uma maneira real, não? Como deveria ser, né? É decir, há eufemismos de todo tipo, né? E mortandade contínua, né? Então é isso. Então, Zumbi, a ideia é ter ele pronto para novembro desse ano. Um processo mais longo, porque geralmente a Braskem foi feito em 2 meses, no máximo. Jangadeiros começamos em junho, eu acho, julho, e foi lançado poucos meses depois. Agora vamos ter um tempo maior para decantar melhor o processo, né? E procurar apoios, porque por agora tivemos o apoio do Sinacef nacional, Sinacef, que bancou toda a nossa presença em Alagoas em novembro. E estamos aguardando outros apoios e outras possibilidades de aqui para frente. Aí o ano começa depois do carnaval aí, né? Então tem tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Carlos, olha, eu tinha selecionado muitos filmes seus aqui, mas eu estou vendo que a gente vai ter que fazer um outro programa, porque a gente não vai ter tempo e foi legal porque a gente fez a parte da sua carreira, a parte alagoana da sua carreira. Sim, né? adorei. Adorei ciclo alagoano, que interessa muito esse ciclo alagoano seu, né? Que é muito importante para a gente. Agradecer você, essa sua entrevista aqui ao nosso canal, né? E fazer um convite aí a todos que procurem a obra do Carlos. Ela tá parte no YouTube, então você acessa ela via, né, alguns documentários sobre o Allende, sobre a Bolívia. Allende. Eu estava vendo ali, todos eles, não é, estão no YouTube. Então, você quiser entrar em contato, você tem uma rede social que possa meu nome para o contato? Sim, meu nome, Carlos Pronsato, Instagram, Facebook e tudo. E depois tem um canal de YouTube também com meu nome, né? E agora tem muitos documentários nossos que estão em canais de outras pessoas, entendeu? E é isso, mais ou menos é. Já estão aqui o canal 2 de San Clemente del Tuyú, Argentina. É a primeira praia que divide o Rio de la Plata com o Oceano Atlântico. É um local histórico, né? Nosso programa... E já estão chamando que vai começar um programa aqui. Nosso programa hoje foi internacional. Foi. Ricardo. Foi. Um posso abraço chamar grande. aqui, a ver se vem. Viu? Ah, bom. Tá bom. Um abraço, Paulo Poeta. Chama o Ricardo para a gente Ricardo. Boscovo, estão chamando aqui você, do Brasil, diretamente, para se apresentar. Vem aqui. Vamos falar. Rapidamente, aqui. Aqui, rapidinho. Aqui. Ricardo, aqui. Muito obrigado Diretor do canal. Pela sessão. Como vai você? Pela sessão do canal de televisão. Muito obrigado. A TV Assembleia agradece a você essa oportunidade. Sim, deixa lá. Muito obrigado. A TV Assembleia agradece a você o espaço aí para que fosse possível, tornou possível essa entrevista com o Carlos. Muito obrigado, querido. No, un amigo. A un amigo se le brinda todo. Isso. E viva! Vamos terminar essa entrevista dando um parabéns grande ao campeonato conquistado pela Argentina, viu? A gente aqui tem essa coisa com os argentinos no futebol, mas a gente admira muito a Argentina e o futebol argentino. No. O Messi merecia esse título. Yo admiro mucho el fútbol brasilero, mucho. Grandes jugadores, então, queridos, Ronaldinho, Pelé, Jair, grandes jugadores. É verdade. E nós admiramos os seus, Mário Kempes, Maradona e tantos outros. Maradona. Muito bem. Um abraço, né? Um abraço, até logo.
Muito obrigado, abraço, viu? Um abraço e tudo de bom, viu? Eu deixo um beijo para vocês, assistam as nossas reexibições.